Olá! No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quando vocês podem voltar a ter relação sexual. Após o parto, seja ele parto normal ou parto cesárea, a mulher tem um sangramento vaginal que é comum, né? A gente já conversou sobre isso no outro vídeo, que é onde tinha a placenta, a cicatriz placentária, que ela continua sangrando. E aí, muitas mulheres têm dúvida de quando podem voltar a ter relação sexual, né? De quando podem voltar a namorar. Antigamente falava-se muito que a mulher deveria aguardar os 40 dias, os 45 dias. E hoje a gente já sabe que a mulher ela pode voltar a ter relação sexual assim que ela desejar, ok? Tanto no parto normal quanto no parto cesárea. É claro que aquelas mulheres que às vezes tiveram uma lesão perineal um pouco maior, elas vão ter um incômodo para voltar a namorar. Mas são essas mulheres que provavelmente não vão voltar a ter relação sexual com 40 dias e às vezes nem com 2 meses, elas vão precisar de um pouco mais de tempo. Então, o que a gente orienta e o que a gente gostaria de abordar nesse vídeo é que a mulher ela deve voltar a ter relações sexuais com seus parceiros quando ela se sentir à vontade para isso. Quando ela se sentir segura, à vontade e com vontade principalmente de namorar. Porque a relação sexual é um momento muito íntimo e ele deve ser prazeroso pro casal, né? Para as duas pessoas que estão ali envolvidas. Então, se a mulher ela fizer isso por obrigação, porque o marido tá cobrando, não vai ser legal, não vai ser bom. Então, a intenção é que ela só retorne a ter a atividade sexual assim que ela desejar, assim que ela sentir vontade. Lembrando que no período de pós-parto, muitas mulheres estão amamentando e durante a amamentação a gente produz alguns hormônios que podem diminuir a libido, podem diminuir a vontade de namorar e isso é normal e pode diminuir inclusive a lubrificação vaginal. Então, se isso acontecer com você, isso é esperado, isso é normal no período pós-parto. Tanto influenciado pela liberação dos hormônios da amamentação, assim como aquele cansaço que a gente tem né, nas primeiras semanas, nos primeiros meses após o parto. O corpo ainda está se adaptando, ele ainda está tentando voltar ao seu estado normal. A mulher está com outras demandas, né? Ela tem um bebê ali para alimentar, um bebê para cuidar, o sono mudou, a alimentação mudou, muita coisa mudou. Então, a atividade sexual também vai mudar. Então, é muito importante que você converse isso com o seu parceiro, que você vai voltar a namorar assim que você tiver vontade de namorar. O importante é saber se você for aquela mulher que deseja voltar a ter atividade sexual antes dos 40 dias, é muito importante que você use preservativo, porque daí você não vai ter um risco aumentado de ter uma infecção uterina, por exemplo. Uma outra coisa que a gente deve lembrar quando a gente volta a ter relação sexual após o parto é o intervalo ideal que a gente deve ter entre uma gestação e outra. Então, um útero que acabou de gestar um bebê, que acabou de ter uma placenta ali inserida, que ainda está se recuperando, que está ainda sendo cicatrizado, ele não deve receber um bebê logo em seguida. Então, a gente deve dar um intervalo entre uma gravidez e outra. O ideal é que seja de pelo menos 1 ano, tá certo? Então, o casal deve ser orientado a tomar algumas medidas de contracepção. Então, ou o uso do preservativo, que deve ser, na verdade, usado junto com algum outro método contraceptivo, ou o uso de comprimido, ou o uso de uma injeção, tá certo? Então, esse método contraceptivo, ele deve ser discutido lá no posto de saúde, lá na unidade de saúde, quando você voltar a fazer sua consulta de revisão de puerpério. Uma coisa importante também é que aqui do HU você já pode sair com a inserção do DIU agendada. A gente faz a inserção do DIU de cobre, que é um método contraceptivo muito bom e as mulheres costumam se adaptar bem. Então, se for do seu desejo, né, colocar um DIU, você pode até pedir orientações para a equipe que te atender ali na maternidade, ou equipe médica, ou equipe de enfermagem. Elas vão te orientar e ainda você vai sair daqui com o procedimento já agendado para colocação do DIU lá no ambulatório do HC. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato pelas nossas redes sociais.
Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras famílias. Ou se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco.